Seja bem-vindo ao curso MASP. Nesse curso, após a aula, deixarei o endereço de e-mail, qual você poderá entrar em contato e solicitar um exercício. Esse exercício será corrigido por mim e caso esteja tudo correto, você tenha entendido toda a disciplina que foi passada no curso, você receberá sem qualquer custo o seu certificado. Este é um presente da Austenite Consultoria para você, seguidor, aluno, cliente, enfim, aquela pessoa que gosta de gerar resultados, aquele profissional diferenciado que busca gerar resultados. Antes de prosseguirmos com o curso, peço que você baixe o formulário 8Ds no nosso blog ou no nosso site. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Nesse curso, trabalharemos a metodologia 8Ds. E também conheceremos ferramentas tais como o diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito. Entenderemos também conceitos como os 6Ms e faremos também uma simulação de casos. Simularemos um problema que aconteceu dentro de uma confecção de camisas sociais. E dessa forma aplicaremos todos os 8Ds para a resolução desse problema. Peço agora que se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu like e tenha um excelente aproveitamento do curso. Iniciemos então o curso MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas. No final desse curso, você vai ser capaz de trabalhar em equipe na busca e resolução de problemas. Note que equipe eu deixei sublinhado. Existe um bom motivo para isso, eu vou estar explicando na sequência. Você vai ser capaz de identificar causas raiz para o problema em questão. E também vai ser capaz de preencher o formulário 8D utilizando as ferramentas necessárias. Ou seja, todo aquele método que a gente ouve falar de resposta de não conformidade, que a gente vê que os analistas da qualidade principalmente trabalham com afinco dia após dia em cima de um mesmo relatório para fazer uma resposta estruturada muitas vezes para um cliente, fazer toda aquela resposta de não conformidade estruturada e que resolva um problema. Então toda essa metodologia a gente vai aprender aqui. O MASP é um processo estruturado utilizado por equipes para melhoria do produto e processo. Quando falamos metodologia, sim, vamos seguir um método. Não é aquele caso de ficar inventando muito novas técnicas de se fazer, novos métodos. O MASP é um conceito consolidado em indústrias. Então a gente vai seguir o método. Ele é modelado com base na abordagem 8D, que são as 8 disciplinas aí para a resolução de problemas. Provavelmente se você vem de indústria, seja a indústria química, indústria farmacêutica, indústria de alimentos, metalúrgica, têxtil, provavelmente vocês possuem na fábrica de vocês um modelinho de resposta de não conformidade. E se esse modelo de resposta de não conformidade que vocês utilizam seguir a metodologia MASP, você vai poder verificar que está baseado nessas 8 disciplinas que vamos passar aqui. Então vamos seguir. O processo MASP pode ser aplicado a qualquer problema que exija uma resposta formal e estruturada. E quando a gente fala processo, sim, existem informações de entrada, existem atividades que vamos fazer e existe uma saída desse processo MASP. E o objetivo do processo MASP é identificar problemas para que eles possam ser resolvidos. E quando a gente fala resolvido, não é resolvido parcialmente. Ou seja, tomando todas as ações, aquele problema não vai acontecer mais, porque tomamos uma ação corretiva. Vou explicar lá na frente o que é ação corretiva. Agora, entrando no porquê, deixei a palavra equipe sublinhada, vou explicar os benefícios do trabalho em equipe. Lógico, alguns, né? Existem inúmeros aí benefícios do trabalho em equipe, vou passar alguns deles aqui. Rapidez na resolução de problemas. E nisso a gente precisa ser bastante claro que um trabalho em equipe não pode virar aquele bate-papo usual que muitas vezes estamos acostumados. Juntamos 3, 4 pessoas para resolver um problema, acaba virando bate-papo de assuntos paralelos, coisas que não agregam valor, assuntos que não são pertinentes ao tema que estamos tratando. Quando falamos de MASP, devemos ser eficientes, ou seja, utilizar o nosso tempo para fazer o que nos foi delegado. Então, quanto menos entrarmos em assuntos paralelos, mais eficientes seremos. Então, cito aqui rapidez na solução de problemas, mas vale lembrar da disciplina de seguir o tema. Confiabilidade. Uma vez que o tema está sendo tratado por pessoas que conhecem o processo, conhecem o produto, conhecem as possíveis causas do problema, a confiabilidade que teremos no processo MASP será muito maior. Troca de informações e conhecimentos que são grandes bases aí para a formação da confiabilidade. Podemos dizer ainda que o MASP gera um aumento da autoestima individual e grupal, pois uma vez que as pessoas estão contribuindo para a resolução de um problema que elas mesmas lidam no dia a dia, isso aumenta o sentimento de participação, de integração da pessoa para com o macro processo da empresa. E um dos benefícios eu também posso citar que são as visões diferentes sobre um mesmo tema, que logicamente são bases aí para o tópico 3 que citamos aqui, que é a troca de informações e conhecimentos. Nesse ponto aqui eu vou colocar até em uma certa forma de brincadeira, mas vai ficar fácil da gente entender, porque pessoas diferentes enxergam coisas diferentes sobre um tema comum. Vamos entender aqui. É bem fácil da gente enxergar na internet
Aqueles quadrinhos que a gente vê baseados no Johari, que é o que determinado tipo de pessoa vê sobre um tema. Então vamos entender aqui. Quando dizemos que vamos pescar, o que os familiares, as pessoas mais velhas das nossas famílias, os pais, o que eles pensam que pode acontecer nessa pescaria? Se você é pai, mãe, e seu filho diz que vai pescar, provavelmente você vai pensar nos perigos envolvidos ali. Então aqui a gente tá vendo um crocodilo pulando aqui pra cima do barco. Uma situação bastante perigosa. É justamente aquele sentimento de mãe, de pai, para com os filhos, não? Agora, os nossos amigos, quando a gente diz que vai pescar, com certeza eles vão pensar na cerveja. Agora, aquele pessoal profissional de pesca. Quando eu, por exemplo, que sou um pescador amador, digo que eu vou pescar, provavelmente eles me imaginam nessa situação aqui. E o que eu mesmo penso com relação a isso? Eu penso uma situação comum, normal aqui, eu pegando meu peixinho tranquilo. Olha que interessante, para uma mesma situação, que é quando dizemos que vamos pescar, olha quantas possíveis ramificações de pensamento existem aqui. Claro, aqui a gente está colocando em caráter de humor, mas a ideia é válida. Muitas vezes o que eu mesmo estou pensando, que é aqui no final, muitas vezes o que eu estou pensando não reflete a realidade. Muitas vezes o que os pais aqui estão pensando não reflete a realidade, nem os amigos, nem o que os profissionais pensam. A maior parte das vezes, o que vai refletir a realidade é uma média tirada dessas 4 visões aqui. Ou seja, pessoas de um mesmo grupo trabalhando em cima de um tema, pessoas que pensam diferente, terão opiniões diferentes, e a média dessas visões poderá refletir a verdadeira realidade sobre esse tema. Então, quando a gente fala equipe de MASP, efetivamente temos que trabalhar em equipe. Um processo de MASP, ele não deveria ser feito por uma pessoa única, sempre uma equipe. Seguiremos a partir daqui, então, a estrutura dos 8Ds. Vou passar cada um deles aqui e explicar os conceitos. Vou passar cada um deles em cada capítulo e vamos entender os conceitos. Vamos listá-los então. D1, conscientização e formação da equipe. Equipe, gente, ó, novamente eu tô falando em equipe. O segundo D, defina o problema. Nós vamos fazer toda uma definição do que é o problema que estamos tratando. E nisso a equipe é fundamental. Fazer a contenção do problema, né, que é o D3. Ou seja, nós vamos tomar uma ação rápida para resolver pontualmente aquele problema, para que não se torne algo sistêmico. Vamos fazer no D4 a identificação da origem da causa. No D5, vamos implementar ação corretiva, e lá vamos bater um papo legal sobre ação corretiva, causa e efeito. No D6, vamos verificar a abrangência das ações. No D7, vamos verificar o que pode ser feito para prevenção de reincidência de problemas. E no D8, fazer acompanhamento, finalizar e recompensar a equipe. Se você já domina essas ferramentas da qualidade que estou mostrando, sua análise já vai ser bastante produtiva. Caso não, esse aqui já vai ser um tema para próximas aulas, ok? Mas enfim, nós podemos e devemos utilizar algumas das ferramentas da qualidade aqui dentro do processo MASP. Entre elas, folhas de controle, gráfico de tendência, Pareto, diagrama de espinha de peixe ou Ishikawa, histograma, diagrama de dispersão, os X-barra e gráfico R. Dentro dessa aula aqui, nós vamos abordar mais o diagrama de Ishikawa, ou diagrama espinha de peixe. Vou ensinar para vocês o como utilizar de maneira correta o diagrama espinha de peixe. Tem muita gente que utiliza isso aqui numa sistemática bem errada, e as demais ferramentas aqui serão temas para próximas aulas. Agora vamos começar a trabalhar. Com o formulário 8D que você já baixou no site, vamos começar a analisar esse problema aqui. Então recebemos uma reclamação lá do nosso cliente. Olha, aconteceu um problema. Nesse lote que você enviou pra gente aqui, de 270 camisas, nós verificamos que 12 delas vieram apresentando um problema de qualidade, onde estão faltando alguns botões. Ou seja, agora nós estamos tratando de um problema. Chegou o problema na nossa mão. Vamos seguir o passo a passo com o formulário e acompanhar todo o método. Vamos lá. Então a primeira etapa, seguindo os 8Ds, seria o D1. Vamos fazer a conscientização e formação da equipe. O que vai ser isso daí? Nós vamos documentar a maior quantidade possível de informação específica sobre o problema. Exemplo disso: número, descrição da peça. Muitas vezes aquela camisa ela não é conhecida por camisa preta, manga curta. Ela vai ter um número específico dentro da empresa.
Claro, aqui nós estamos falando de uma camisa, mas faça analogia com o produto que você estiver mais familiarizado. Quando e onde foi descoberto esse problema? Nesse caso aqui, o problema foi descoberto lá no cliente em uma data fictícia. Quantidade checada averiguada. Então eles verificaram ali 270 peças e verificaram que dessas 270, 12 apresentaram problemas de qualidade. Existe histórico de reincidência sobre esse mesmo item ou um problema similar a esse em um produto similar? Um exemplo claro. Já aconteceu o problema falta de botões, mas não nessa mesma camisa. Já aconteceu em camisas parecidas. Faça um esboço, se for o caso, para demonstrar o que aconteceu. Vamos partir para o formulário. Então esse aqui é o cabeçalho do formulário que você baixou no site. Vamos seguir o passo a passo aqui para a gente completar o D1. O setor responsável por essa reclamação, nesse caso aqui, eu não vou escrever, você que está com o formulário na mão, pode escrever já. Produção, que é o setor responsável por produzir essa camisa. O número dessa solicitação de ação corretiva ou ação preventiva. Vamos atribuir um número imaginário a ela. Essa ação vai ser a ação 001. Nesse caso, estamos tomando uma ação corretiva ou uma ação preventiva. Como o problema já aconteceu, nós vamos ter que tomar uma ação corretiva, então marque um xizinho aqui. Se o problema não tivesse acontecido ainda, mas houvesse uma forte tendência, uma forte probabilidade de acontecê-lo e detectássemos essa causa, esse problema que poderia acontecer, nós marcaríamos aqui que tomaríamos uma ação preventiva, ou seja, resolveríamos esse problema antes dele acontecer. Onde é que esse problema foi detectado? Origem da reclamação. Foi detectado no sistema, foi detectado no cliente, foi um problema interno, foi lá no fornecedor, foi em outros. Nesse caso aqui, marque um xizinho no cliente. Pegamos esse problema lá no cliente. Quem é esse cliente? Marque aqui. Nós vamos marcar que um nome fictício, logicamente, chama-se Depósito Brasileiro. Quem é o fornecedor responsável, nesse caso, pelos botões? Quem é o fornecedor ou quem são os fornecedores que fornecem para a produção dessa camisa em especial? A gente marca aqui. Vamos colocar da seguinte forma então. Botões são fornecidos pelos aviamentos brasileiros e o tecido e linhas são fornecidos pelos tecidos brasileiros. O número do lote que foi enviado com problema para o cliente. Então vamos atribuir aqui o número 12AB. Pode escrever aqui 12AB. O número da nota fiscal. Vamos colocar nota fiscal 1234. Na data de abertura de hoje, vamos colocar dia 28/1/2017. Qual que é o produto? Vamos colocar da seguinte forma. Camisa preta manga curta. Vai ser essa a descrição do nosso produto. Vamos partir então para a formação da equipe e conscientização. Quem são os membros que participarão? Então você pode colocar aí o seu nome nesse primeiro campo. No segundo campo você pode colocar o meu nome, você vai colocar Professor Loretti. Atribua mais 2 nomes fictícios, um em cada linha aqui. Será necessário um profissional externo? Qual? Vamos supor que para determinado problema fosse necessário chamar um especialista naquele produto, um engenheiro da área, um técnico da área. Nesse caso não, vamos colocar aqui não aplicável e podemos seguir. Agora já podemos partir para o segundo D. Neste, descreva o que é e o que não é verdadeiro sobre o problema. Descreva o que, onde, quando e a extensão desse problema. Vamos entender o que eu estou falando. Defina também as medidas, demonstre o problema em gráfico, fotos ou outros. Muitas vezes você vai poder até fazer um vídeo da situação. Claro, um vídeo você não tem como anexar no papel, mas você pode muito bem discutir um tema através de um vídeo. Rastreie os dados antes, durante e após a detecção do defeito. Então nesse ponto do formulário, vamos fazer o segundo D, a definição do problema. E nesse ponto aqui, a gente precisa ser bem claro, sabe? A gente não precisa ficar, como o pessoal fala, enfeitando o pavão. Aqui a gente precisa colocar o efeito sentido no cliente. Então seja sucinto, seja claro. Vamos descrever essa não conformidade aqui como falta de botões. Esse não foi o efeito que o cliente sentiu? Quando ele ligou para a fábrica para reclamar, falar, ó, tô com um problema aqui, faltou botão na camisa. Então, falta de botões é o problema. Essa é a descrição da não conformidade.
todos os outros argumentos, todos os outros dados já foram citados. Já foi citado o lote, já foi citada a nota fiscal, já foi citada a quantidade, já foi citado o tamanho do lote, então não tem por que a gente ficar dando voltas. Seja claro e eficaz. Agora nós vamos citar aqui quem foi o responsável por fazer a descrição da não conformidade. No caso, você, aluno, você dá um visto aqui e pode colocar a data de hoje. Este ponto aqui embaixo, ele não é obrigatório, mas ele é muito eficiente no que se trata de descrever uma não conformidade. Como a gente sabe, os próprios ditados nos dizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, nesse caso aqui, se a gente puder colocar imagens de um produto conforme, de um produto não conforme, façamos isso. E aqui está a imagem das camisas com todos os botões e faltando o botão. Então aqui está bem claro da gente entender qual que é uma situação adequada, né? Aqui que está em azul a situação conforme. A gente verifica a camisa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões. Então esse é o padrão ok. Esse é o padrão conforme. Tudo que divergir desse padrão está não conforme. E aqui ao lado estamos demonstrando algo que não está conforme, ou seja, algo que diverge deste padrão que tomamos por conforme. Nessa camisa vemos menos que 6 botões. Então podemos dizer que as camisas que deram problema, né, que chegou no cliente e o cliente sentiu que havia problema, nessas camisas havia menos que 6 botões. Feito isso, podemos seguir para o D3, ou disciplina 3. Esse é o ponto onde fazemos a contenção do problema. O que é isso aí? A contenção é crítica, tão logo o problema seja descoberto, para evitar que as peças afetadas cheguem ao cliente. Nesse ponto, documente todas as atividades de contenção e como elas tiveram êxito para prevenir reincidências. O que eu quero dizer com isso? Para que a gente colocou o número do lote? Para a gente colocou o número da nota fiscal. Essa pode ser uma medida de contenção. Vamos entender aqui na sequência. Vamos verificar um exemplo de contenção então. Nesse caso aqui, estamos verificando que foi feito o lote 12AB. Foi o lote que o nosso cliente reclamou que deu problema. Foram produzidas 3 notas fiscais a partir desse lote. Nota fiscal 1234. Nota fiscal 2345 e a nota fiscal 3456. A nota fiscal 1234, que acompanhou o produto do lote 12AB, nós temos certeza que esse material deu problema. Então por isso que eu deixei ele aqui em vermelho. Nos demais, que foram para clientes diretos diferentes, eu deixei em amarelo, porque até então são suspeitos. Se nesse daqui aconteceu esse problema, nada me garante que nesse e nesse também não aconteceram. Pode ser que o cliente aqui nesses 2 casos não detectou ainda, mas são suspeitos. Essa é uma situação de contenção. Liga para esses clientes. Esse aqui no caso, que está em vermelho, ele já ligou para a gente, já avisou que está com problema o lote. Mas sabemos que a partir desse lote também foram feitas mais 2 notas fiscais. Então seria proatividade de nossa parte já ligar para esses 2 clientes aqui e falar: amigo, aconteceu um problema nesse produto, encosta ele na sua fábrica, segrega ele que a gente vai fazer uma inspeção, ou coisa do tipo. Enfim, aqui já tomando uma contenção para que o produto não siga o fluxo, não chegue no consumidor final. Em adição, estou dizendo aqui que esse cliente aqui, que é o Depósito Brasileiro, que recebeu essa nota fiscal 1234 com o lote 12AB, ele também tem mais 3 distribuidores. Ele tem os seus próprios clientes. Então o material do lote AB, nota fiscal 1234, que já seguiu para esses 3 clientes do Depósito Brasileiro, também já são materiais suspeitos. Então convém que façamos a contenção aqui também. Ligar para todo esse pessoal, falar: ó, pessoal, não venda esse produto, vamos aguardar um pouquinho, a gente vai fazer uma inspeção, ou vocês selecionam. Enfim, nós temos que conter, fazer a contenção. O produto não pode seguir o fluxo e chegar no consumidor final. E nesse ponto do formulário, nós vamos descrever a contenção que foi feita. Muitas das vezes a contenção não vai ter toda essa extensão que eu passei, vai ser algo mais pontual. O material muitas vezes nem saiu da fábrica, mas o problema foi detectado. Então a gente faz uma contenção rápida ali. Por exemplo, uma seleção de materiais, verifica todos os materiais,
antes de serem vendidos, antes de serem expedidos. A gente faz a correção do problema antes desse material sair da fábrica. O que eu quero dizer é que muitas vezes não vai ter toda essa complexidade, mas vale a pena citar o extremo aqui. Então vamos descrever a ação de contenção que foi feita aqui. Você pode escrever aí. Claro, esse aqui não é o exercício que você tem que entregar para emissão do certificado ainda. A gente está só aprendendo a preencher esse formulário. Então já preenche aí dessa forma que a gente fez aqui. Escreva aí: foram verificados todos os materiais referentes ao lote 12AB, nota fiscal 1234, no depósito brasileiro e nos clientes 1, 2 e 3. Em adição, foram colocados de alerta os clientes que receberam as notas fiscais 2345 e 3456. Aqui a gente vai descrever quem foi o responsável por essa atividade de contenção, o visto e a data. A partir daqui já podemos seguir. Próximo D, o D4, identificaremos então a origem da causa. Vamos utilizar então ferramentas de resolução de problema para diagnosticar a origem da causa provável. Como o defeito foi produzido e por que ele foi enviado são perguntas que vamos utilizar bastante para fazer essa rastreabilidade. Faça um brainstorm de todas as causas possíveis e vamos escolher as 3 mais prováveis. Por que brainstorming? Quem nunca ouviu esse termo brainstorming? Traduzindo ele do inglês para o português, ele vem a ser nada mais do que uma tempestade cerebral. Mas o que ele quer dizer efetivamente é quando a gente junta todas as pessoas e debate sobre aquela ideia, sobre aquele tema. Todo mundo dá a sua opinião sobre o que aconteceu. Como vantagens do brainstorming, a gente já citou várias, né? A gente já verificou que pessoas diferentes têm opiniões diferentes sobre um tema comum. Então procure nunca fazer esse processo sozinho, sempre faça em equipe. Para identificar origem de causas, nós vamos utilizar uma das ferramentas da qualidade, chamada diagrama espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito. Tudo a mesma coisa, tá? Vamos seguir o passo a passo do formulário então. Existe histórico de problemas com esse produto? Ou seja, já aconteceu algo similar com esse produto ou com produtos similares a esse? Já aconteceram modos de falha similares? Se sim, vamos marcar no sim. Se não, vamos colocar no não. Vamos colocar que não, tá? Nunca aconteceu isso. Então pode fazer um xizinho aqui em não aplicável. O diagrama de causa e efeito possui essa seguinte configuração. Aqui na frente, se tomarmos como analogia a espinha do peixe, que seria a cabeça do peixe, né? Nós vamos colocar qual é o efeito sentido. E em cada ramificação aqui está um dos M's, que eu vou passar na sequência, está um dos M's, onde as prováveis causas estarão. Vamos conhecer então esses 6 M's, antes de entrarmos no conceito do diagrama espinha de peixe. Primeiro M, ele trata de mão de obra. Segundo M, máquina. Terceiro M, método utilizado. Quarto M, materiais. Quinto M, meio ambiente. Sexto M, medição. Dentro de mão de obra, realizando brainstorming, podemos discutir sobre competências envolvidas, competência dos colaboradores, e sabemos que competência ela tem suas próprias componentes, como conhecimento, habilidade, atitudes envolvidas, treinamento. Podemos discutir sobre motivação do pessoal, podemos discutir sobre pontualidade. Dentro do M, máquina, podemos falar da adequação da máquina ao processo, ao produto, da estabilidade da máquina, ou seja, aquela máquina ela sempre produz resultados iguais, ela pode gerar problemas de qualidade, com que frequência ela gera problemas de qualidade, potência, velocidade, capacidade da máquina. Tudo isso a gente pode discutir dentro do brainstorming. O método utilizado, esse método é padronizado, todo mundo segue aquele método foi validado por uma equipe, aquele método continua adequado, porque muitas vezes padroniza-se um método, só que surgem novas situações, são feitas algumas alterações no processo, e aquele método passa a não ser mais adequado. Então vale a pena discutir sobre isso. Os materiais, funcionalidade desse material, peso, segurança. Eu citaria ainda a adequação desse material ao produto. Dentro de meio ambiente, o que podemos discutir? Temperatura do ambiente de trabalho. Muitas vezes temperatura pode ser um limitante para muitos tipos de produto. Claro, aqui a gente está falando de uma camisa.
Mas vamos supor que estivéssemos falando de um produto alimentício, ou um fármaco, um produto químico, algo que seja sensível à temperatura. Barulho no ambiente de trabalho, claro, o produto não sente o barulho, mas muitas vezes o colaborador que está dentro daquele ambiente de trabalho, por estar trabalhando com muito barulho, acaba tendo um desgaste muito maior durante o dia e pode ser uma grande causa de problemas. Elementos tóxicos presentes no ambiente de trabalho, sujeira no ambiente de trabalho, principalmente quando se trabalha em indústrias alimentícias, químicas e de fármacos. Sujeira é um problemão, pode gerar inúmeros problemas de qualidade e de saúde. Com relação à medição, podemos discutir sobre a adequação da sistemática de medição. Às vezes vamos supor que estivéssemos trabalhando de um produto feito de espuma, e a sistemática de medição daquela espuma, eu estou utilizando um paquímetro para medir a espuma. Só que a gente sabe que o paquímetro não é um instrumento adequado para fazer medições de espuma, porque quando você vai tirar uma medida, a espuma se deforma e você pode perder a precisão aí da sua medição. Então a adequação pode valer a pena discutir aí dentro. Precisão do instrumento. Muitas vezes vamos supor que eu utilize uma balança para produzir meu produto. Essa balança ela tem a precisão decimal e eu preciso de uma balança que tenha precisão milesimal para produzir um produto com qualidade. E mesmo a aferição desse instrumento de medição. Será que esse instrumento de medição já não perdeu sua confiabilidade mediante um padrão? Enfim, já conseguimos definir então os 6 M's e o que vale a pena discutir dentro de um brainstorm sobre eles. Voltando agora ao diagrama de Ishikawa, uma vez que já conhecemos os 6 M's, podemos iniciar a nossa análise. Então, aqui na cabeça do peixe, na ponta direita aqui do nosso diagrama de Ishikawa, nós vamos colocar o efeito sentido. Muita gente faz isso aqui completamente errado, coloca aqui dentro a causa raiz. Gente, não é assim. Aqui a gente está colocando o efeito que o cliente sentiu e a partir dele, quais foram as possíveis causas envolvidas dentro dos 6 M's. Então vamos nós aqui fazer a nossa análise. Dentro do M máquina, o que poderia ter acontecido para que esse efeito fosse gerado? Sabendo-se que essa máquina aqui não é uma máquina automática, esse processo aqui é realizado por um costureiro, então nesse caso não poderíamos atribuir uma falha de máquina, por exemplo, uma falha da máquina fez pular botões em 12 camisas, a gente não poderia colocar dessa forma, vamos tratar como se fosse uma máquina puramente manual, não automatizada. Então dentro de máquina, tomando-se por base que não é uma máquina automatizada, não vejo causa provável em máquina para gerar esse efeito que estamos discutindo, que é a falta de botões. Dentro de método / processo, aqui a gente pode fazer uma infinidade de sugestões do que poderia ter acontecido, né? Muitas vezes no método utilizado, não está previsto lá na padronização do método que os botões têm que ser pregados na sequência. Por exemplo, de baixo para cima todos, ou de cima para baixo todos, um após o outro. Muitas vezes no método pode estar previsto que pode ser pregados como quiserem esses botões, e esse método pode acabar gerando falha. Às vezes ele pregou o primeiro e o último, alguém veio falar com ele alguma coisa, e ele olhou para os 2 últimos e achou que tinha pregado todos, e enfim, acabou gerando um produto não conforme. Então podemos dizer aqui também, pode escrever aqui na frente, que método utilizado não garante qualidade do produto. Pode ser uma das possíveis causas. Eu sei que o aluno mais experiente que está assistindo aqui esse vídeo certamente já pensou em N coisas, em N possibilidades do que pode acontecer aqui com relação ao método para gerar esse efeito. Mas vamos citar somente essa possível causa aqui a nível didático. Dentro do M, matéria-prima. O que poderia ter acontecido com matéria-prima, seja tecido, seja linha, seja botão, para que gerasse esse efeito? Dentro desse M, a única hipótese provável que eu encaro aqui é que talvez a linha pode não ter sido resistente e soltado botões. Então, uma possível causa aqui pode anotar baixa resistência da linha. Dentro de mão de obra, o que poderia ter acontecido com a mão de obra para que gerasse esse efeito? Uma falta de treinamento? Com certeza, pode escrever aqui falta de treinamento. Podemos dizer indisciplina? Com certeza, é uma possível causa para esse efeito. Com relação à medição, muitas vezes aqui a gente está pensando em medição somente algo que eu pego uma fita métrica, um paquímetro, um instrumento de medição e efetivamente faça uma medição.
mas muitas vezes a medição pode ser uma inspeção de qualidade, no qual eu estou verificando atributivamente se existe a presença daqueles botões ali. Então vamos dizer que não há uma sistemática de medição, não há uma inspeção de qualidade. O costureiro simplesmente costura os botões e a camisa segue o fluxo do processo. Essa seria uma outra possível causa aqui dentro de medição. Dentro do meio ambiente aqui, do ambiente de trabalho, quais coisas poderiam acontecer, quais fatores poderiam levar a gerar esse efeito? Uma baixa iluminação, por exemplo. O costureiro não consegue enxergar o que está acontecendo ali, não consegue enxergar com confiabilidade ali para fazer o produto conforme. Eu posso ter um grande ruído dentro desse ambiente de trabalho e isso acaba gerando um desgaste do funcionário, que por consequência gera este efeito. Se você está entendendo bem o conceito, a gente está chutando possíveis causas, não causas que efetivamente aconteceram, mas a gente está colocando possíveis causas que, caso acontecessem, poderiam gerar esse efeito. Entendeu o conceito? Caso uma dessas causas que a gente apontou dentro dos 6Ms aconteça, há a probabilidade desse efeito acontecer. Uma vez que já aprendemos a utilizar o diagrama de Ishikawa e já identificamos as possíveis causas, nós podemos pegar as mais prováveis ali e fazer uma investigação profunda nelas. Essa investigação ela é conhecida como Drill Deep. Para tanto, em cada uma delas, a gente vai utilizar uma técnica chamada de 5 porquês. Essa imagem que estou demonstrando aqui, ela faz uma analogia perfeita ao problema e ao método 5 porquês. Vamos entender aqui. Aqui está o trabalhador, está você, estou eu, e enxergamos a ponta do iceberg. Essa ponta do iceberg aqui, vamos fazer uma analogia com o problema, o efeito identificado. Nesse caso que estamos trabalhando, a falta do botão. Então o que o cliente nos mostrou é só essa ponta do iceberg. Através de uma análise dos 5 porquês, a gente vai procurar aprofundar isso aqui, ver lá na essência o que aconteceu. Para tornar clara essa análise, eu gostaria de usar um outro exemplo diferente do que estamos tratando. Vamos verificar isso aqui. Digamos que você foi tirar o seu carro de manhã da garagem, puxou o carro, foi fechar o portão e se deparou com uma mancha de óleo. Essa mancha estava logo abaixo do carro. Nós enxergamos aqui um efeito então. Enxergamos uma mancha de óleo no chão. Aí eu faço a pergunta, um primeiro porquê. Por que tem a mancha de óleo no chão? A resposta lógica é porque vazou do carro. Ok, então fechamos o primeiro porquê. Partindo para o segundo porquê, a resposta do primeiro é a pergunta do segundo. Então, no primeiro, a resposta foi por que vazou do carro. Então a pergunta do segundo é por que vazou do carro? Nesse caso, podem haver muitas hipóteses, tá? Vamos seguir uma linha de raciocínio aqui a nível didático. Eu não sou especialista em mecânica, não sei se tem algum dos nossos alunos aí que é especialista em mecânica. A nível didático, eu gostaria que todos entendessem a linha de raciocínio. Não exatamente o que acontece no carro, porque isso é irrelevante para nós. Mas vamos entender aqui. Primeiro, por quê? Por que tem uma mancha de óleo no chão? Resposta, porque vazou do carro. Segundo porquê. Por que vazou óleo do carro? Uma resposta provável seria porque a tampa do motor está danificada. E por que a tampa do motor está danificada? Uma resposta provável seria porque venceu a vida útil dessa tampa do motor. E por que deixamos vencer essa vida útil? Porque não fazemos manutenção preventiva no carro, por exemplo. Então verifique, nós fizemos uma análise profunda. Pegamos um efeito e através de porquês fomos aprofundando essa análise e verificamos que não fazemos manutenção preventiva no carro. Então o efeito de se ter essa mancha de óleo aqui no chão deve-se à causa raiz de não termos uma sistemática, um cronograma de manutenção preventiva para esse automóvel. Assim fica fácil entender, né? Bom, agora nós já entendemos a utilização dos 5 porquês, para que servem e como determinar uma causa raiz. Vamos agora para o caso que estamos tratando, da falta de botões, determinar a causa raiz. Então, primeiro porquê. Por que houve falta de botões? Então o primeiro porquê ele já foi apontado lá no nosso diagrama 6Ms no método.
porque foi utilizado o método inadequado. Segundo porquê. E por que foi utilizado o método inadequado? Poderíamos dizer que o colaborador não teve treinamento em cima do método adequado. Claro que isso amarra também no M de mão de obra, mas vamos seguir essa linha. Terceiro porquê. Porque o colaborador não teve treinamento adequado em cima daquele método. Poderíamos dizer que não havia a previsão da necessidade de realização desse treinamento. Quarto porquê. E por que não havia a previsão da necessidade de realização desse treinamento? Uma possível resposta seria que não estava descrita essa necessidade desse treinamento na descrição de cargos desse funcionário. Quinto porquê. E por que não estava prevista a necessidade da realização desse treinamento no cargo desse funcionário, que é o costureiro, né? Podemos dizer que foi falha no planejamento. Olha que interessante. A gente partiu de um efeito que foi falta de botões e rastreou isso até uma falha de planejamento lá no RH. Faltou ter isso na descrição de cargos do funcionário, foi uma falha de planejamento. Olha que legal essa análise, ela partiu de lá da fábrica, partiu do cliente, passou pela fábrica, foi rastreando, chegou até lá na causa que foi falha de planejamento, onde não foi prevista essa necessidade da realização desse treinamento do método. Olha que interessante isso. Então nós cavamos profundo nisso, cavamos profundo nesse caso. Claro, uma ação robusta aqui, nós deveríamos fazer essa análise de 5 porquês para cada uma das 3 mais prováveis causas que apontamos lá no diagrama de Ishikawa. Mas aqui a nível didático vamos tratar apenas essa. Uma outra análise a ser feita é o porquê passou, ou seja, sabemos já o porquê o produto não conforme foi gerado. Mas por que isso não foi detectado dentro da nossa fábrica? Por que esse problema chegou no cliente? Então vamos fazer uma análise utilizando a técnica dos 5 porquês para verificar por que isso aconteceu. Então o cliente reclamou de camisas sem botões. Por que que chegou nele? Isso já caracterizaria o primeiro porquê. Por que chegou no cliente? Resposta óbvia, porque a fábrica o enviou. Segundo, por que a fábrica enviou o produto com problema? Resposta, porque não se sabia que era um produto com problema. Terceiro porquê. Por que não se sabia que era um produto com problema? Resposta, porque o produto não foi inspecionado. Quarto porquê, por que o produto não foi inspecionado? Resposta, porque não foi previsto o processo de inspeção. E quinto porquê, por que não foi previsto o processo de inspeção? Resposta, falha em planejamento. Pessoal, 95% das vezes que você fizer essa análise, você vai chegar na causa raiz de falha em planejamento. Isso afirma assim para vocês com tranquilidade. O que é excelente a nível de análise, porque nós sabemos, né, nós que já conhecemos PDCA, conhecemos todas as sistemáticas de qualidade, nós sabemos que o planejamento é muito importante. Um planejamento ele deve ser muito bem feito. A minha avó dizia que se a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu faço essa analogia com organizações empresariais. Se não pensamos antes, se não planejamos, se não pensamos, nós sentiremos os efeitos, né? A fábrica irá padecer. E quando chegamos no planejamento e precisamos tomar uma ação ali, as ações que tomamos em planejamento, replanejamento, mudança de pensamentos, ali, mudança de sistemáticas é a melhor hipótese que podemos chegar. Porque se planejarmos novamente e resolvermos, é quase que garantia que o modo de falha não vai voltar a acontecer. Vamos tomar como exemplo esse mesmo. Não foi previsto o processo de inspeção devido à falha no planejamento. Então, ok, tomamos uma ação, refizemos o planejamento, implantamos o processo de inspeção para esse produto e produtos similares. Eu posso quase que garantir que esse mesmo modo de falha, feita todas as ações que previmos, esse mesmo modo de falha não ocorre mais. O cliente não vai mais sentir esse efeito de falta de botões, caso todas as ações forem tomadas. Falemos agora do quinto D. Então, alguns conceitos aqui. Ação de contenção, que a gente já tomou. O que é essa ação de contenção? Ela é uma resposta imediata para evitar que o problema afete as operações posteriores. Ou seja, conter o problema de forma rápida e eficaz, impedindo que ele se propague. Ação permanente, resposta permanente que elimina a origem da causa. Ou seja, ele vai lá na causa raiz e elimina
ou controla ela. A ação corretiva, então, ela vai ser a soma de contenção mais ação permanente. Então agora vamos pensar numa ação que efetivamente resolva, elimine ou controle a causa raiz. A ação de contenção já tomamos, então agora só falta tomar a ação permanente. Seguindo então o formulário, item 5.1 aqui, existe a possibilidade da gente fazer alguma coisa à prova de erros. Nesse caso aqui, por se tratar de um processo manual, eu vejo poucas ações que poderiam realmente eliminar a possibilidade de se ter o efeito falta de botões. No entanto, se a gente pensar em pouca automação, a gente já consegue resultados excelentes aqui. Por exemplo, sistemas de visão. Quem conhece um pouquinho de automação sabe que é uma câmera que compara imagens de um padrão aceitável para um não aceitável. Esse não é um recurso assim excessivamente caro, mas aí já estamos falando de automação da inspeção. Então aqui eu vou colocar sim uma abordagem à prova de erros, no qual vou implementar um sistema de visão. Quem não souber o que é, dá uma olhadinha no Google, é facinho de encontrar sistemas de visão. Poderia ainda colocar, implementar um processo de inspeção. Nesse caso aí, com um inspetor de qualidade que verifica 100% do que foi produzido, mas a gente sabe, quando a gente trabalha com seres humanos, existe probabilidade de erro. Mesmo com máquinas existe probabilidade de erro. Então, das duas opções, entre implementar um sistema de visão ou um processo de inspeção humana, logicamente, a nível de custo mesmo, eu preferiria implementar um sistema de visão, a nível de eficiência e custo. Só que ainda não tomei uma ação na causa raiz, que foi falha no planejamento. Vamos ir cercando, então, todos esses problemas. Aqui eu colocaria também uma revisão das descrições de cargo, não somente dos costureiros aí, mas de todas as descrições de cargo, verificando todos os pontos que deveriam ser abordados, incluindo todos os treinamentos que o funcionário deveria ter antes de exercer a função. Aí já me aproximei da causa raiz, já resolvi o problema das descrições de cargo e toda vez que entrar um funcionário naquele cargo, ele deverá receber aqueles treinamentos. Se não tem aqueles treinamentos, ele não está apto a exercer a função. E nesse caso, já nos aproximamos um pouco mais da causa raiz, mas ainda não chegamos lá. Vou falar mais um ponto aqui antes da gente chegar lá na causa raiz. Vamos pensar aqui numa ação no método. A gente poderia colocar uma ação, numa alteração no método, que após pregar-se todos os botões da camisa, o próprio costureiro faz uma verificação botão por botão para verificar se os mesmos estão efetivamente costurados. Então até agora descrevemos 3 ações, das quais uma delas está mais próxima da causa raiz, que é a da descrição de cargos, mas ainda não chegamos lá. Agora uma ação lá na causa raiz, vejamos, nós poderíamos criar um procedimento e treinar os funcionários da gestão e RH em cima deles sobre a necessidade de se considerar treinamentos aplicáveis antes de se criar um cargo. Dessa forma a gente estaria realmente abordando aí a causa raiz e resolvendo esse problema, pois estamos tomando uma ação em cima dela. A falha foi planejamento, né, que gerou uma descrição de cargos ineficiente. Então, se eu tomo uma ação como essa, crio um procedimento de se, ao criar uma descrição de cargos, considerar todos os treinamentos necessários, aí sim podemos ter uma ação eficiente. Então, essas 4 ações que a gente abordou, a gente descreve elas aqui: primeira ação, segunda ação, terceira ação, quarta ação. Quem é o responsável por cada ação e em que prazo a mesma será feita. Verifiquemos agora então o 6º D. O 6º D nós vamos tratar da abrangência das ações. Então verifique se as ações utilizadas poderão ser aplicadas a outros processos ou produtos similares. O que eu estou querendo dizer com isso? O problema ele foi detectado na camisa preta manga curta. Só que isso não quer dizer que a gente resolvendo o problema na camisa preta manga curta não possa acontecer o mesmo modo de falha, que é a falta de botões, na camisa branca de manga longa. Então todos os produtos e processos que forem similares deveríamos considerar para falar que fizemos uma ação completamente abrangente e eficiente. Então, para esse caso em específico, eu considero que todos os processos que preguem botões, seja de calça, seja de camisa, seja de jaleco, todas as ações que forem tomadas para a camisa preta, manga curta, poderiam ser abrangidas para esses processos. Então no ponto 6 aqui do nosso formulário,
nós vamos descrever os processos e produtos cujas ações da camisa preta manga curta terão abrangência. Então aqui a gente pode dizer que vai abranger camisas em geral, jalecos em geral, calças em geral, todos aqueles quais são pregados componentes, são costurados componentes e são similares ao processo que é produzida a camisa preta manga curta. Essa abrangência aqui, ela é conhecida como drill wide, ou seja, cavar largo. Nós conhecemos o drill deep, onde cavamos profundo, investigamos qual que é a causa raiz, e agora estamos fazendo o drill wide, verificando quais são os processos similares, quais são os produtos similares cujas ações a gente pode implementar também, justamente para que modos de falha parecidos ou iguais não aconteçam nesses produtos. No D7, a gente vai fazer a prevenção de reincidência. Vamos verificar a suficiência das ações. Então é o ponto onde a gente atualiza todos os documentos envolvidos com novos dados relativos à implantação da contramedida, atualizamos o PFMEA, o DFMEA, atualizamos alertas da qualidade, planos de controle, instruções de trabalho, ficha técnica, procedimentos, outros documentos que sejam necessários fazer atualização para que a reincidência seja prevenida. Esse é o ponto do formulário onde a gente vai fazer essa verificação de suficiência. Então aqui no 7 está descrevendo quais documentos vão ser revisados. O desenho vai ser revisado, pode marcar um xizinho aqui. O desenho vai ser revisado? Se sim, sim, se não, marca não. Nesse caso aqui vamos marcar não. O projeto vai ser revisado? Nesse caso aqui vamos colocar que não. Instrução operacional, onde consta o método segundo a nossa ação, sim, né? Então vamos marcar sim aqui. Ficha técnica, podemos marcar que sim. Outros documentos, sim. E aqui na frente estão as datas em que esses documentos serão revisados. E aqui no 7.1 estamos fazendo análise crítica, onde estamos verificando a suficiência das ações. Então esse aqui é o ponto onde a equipe propôs as ações, a equipe se reuniu, fez uma investigação, propôs as ações. Aqui é um ponto onde geralmente um gerente, o gestor da equipe, vai verificar se as ações propostas são suficientes. E se são suficientes, ele vai marcar aqui que satisfaz, está ok. Caso não, ele já veja que tem alguma falha ali, que precisa de alguma coisa, ou se a equipe foi por um caminho errado e deveriam ter ido por outro, ele vai marcar aqui no não, né, necessita melhorias. E vai descrever quais são essas melhorias que precisam ser feitas. Chegamos agora então no 8º D, que faz o fechamento do nosso ciclo PDCA do MASP. Nesse 8º D, fazemos reuniões de acompanhamento que podem e geralmente são necessárias. E vale lembrar que esforços de verificação podem levar tempo. Muitas vezes, uma ação que você tomou agora, você fez toda uma análise, propôs ações, tomou as ações, você só vai conseguir verificar a eficácia dessas ações numa próxima análise dentro de alguns meses, dentro às vezes de um ano. Muitas vezes você vai verificar essa ação dentro de uma auditoria interna, dentro de uma auditoria de fornecedor. Enfim, vale lembrar que pode tomar um tempo aí o fechamento do ciclo do PDCA do MASP. E de acordo com o tempo, vamos fazendo verificações. Se o problema for recriado e a ação corretiva especificamente prevenir a situação da forma desejada, isso significa que a precisão da ação está confirmada, ou seja, funcionou dessa vez. É o ponto onde nós tentamos forçar a ocorrência do modo de falha, tentar fazer com que ele ocorra novamente, testando logicamente em condições controladas, e se funcionou, ok, estamos no caminho certo. Validação. Se a ação corretiva prevenir de modo permanente que o problema ocorra sempre da mesma forma em condições normais do processo, significa que sua eficácia está confirmada. Ou seja, é o ponto onde você valida, porque funciona sempre. Ou seja, nosso processo de MASP foi eficaz. E agora, como último ponto do processo MASP, nós fazemos o encerramento e assinatura de encerramento. O encerramento é obtido quando a contramedida permanente implementada e validada 30 dias úteis depois. Claro, isso não é via de regra, isso vai da empresa que você trabalha, mas uma recomendação assim, formal, algo que é prática nas empresas e vale a pena você adotar a mesma sistemática, é essa que a gente acabou de falar. A contramedida foi implementada e validada. Passou 30 dias, a gente consegue fazer o encerramento. E na sequência, vale muito a pena a gente dar parabéns à equipe, juntar todo mundo e falar, pessoal, fomos eficazes,
resolvemos esse problema, do modo como agimos aqui, com as ações que implementamos, o modo de falha, falta de botões não vai mais ocorrer, e se temos menos problemas dentro da nossa fábrica, somos mais lucrativos, né? Gastamos menos com problemas. Enfim, essa é uma reunião de feedback onde a gente dá o respaldo à equipe. Fomos bem ou fomos mal. Então aqui é o ponto onde a gente vai registrar o acompanhamento da eficácia da ação. Feitas todas as ações, a verificação da eficácia, a gente vai descrever aqui como que foi verificada essa eficácia. Por exemplo, aqui poderíamos escrever: tentamos reproduzir o modo de falha, mas devido à eficácia das ações implementadas, não conseguimos reproduzi-lo. O processo, após X tempo, encontra-se estável e garante a qualidade do produto com relação ao modo de falha, falta de botões. Responsável visto data, a data efetiva do fechamento, nome do responsável principal do processo MASP e o visto dele. Dessa forma a gente fechou os 8 Ds aqui propostos no formulário. Então, colocando aqui o ciclo PDCA numa forma de fluxograma, verifiquemos. Primeira etapa, Plan, onde nós planejamos. Segunda etapa, Do, onde nós fazemos. Terceira etapa, C, Check, onde nós checamos. E se durante a nossa verificação, né, a checagem, já está falhando, voltamos ao planejamento. Agora, se passou pela nossa verificação, vamos para o fechamento aqui, onde podemos tomar ações corretivas, podemos tomar ações de melhoria ou ainda padronizar o que nós acabamos de fazer. E agora estamos nivelados no MASP. Claro, esse aqui foi um curso bastante rápido, né? Algo online para te fazer bem rapidinho para entender os conceitos. Só que qualquer curso de MASP que você venha a fazer na sua carreira, as ferramentas, a base é essa daqui. O que pode variar é a atividade que a gente faça. Mas todas as ferramentas, todos os conceitos você já sabe agora. E é claro, o aluno que chegou até aqui no curso, ele quer o certificado, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para esse endereço que está aqui na tela, solicitando o exercício do curso MASP, onde eu vou te fornecer o formulário 8D, caso você ainda não o tenha baixado no site, e vou passar um problema específico onde eu gostaria de analisar, e efetivamente vou analisar, todos os pontos, todos os 8Ds que você elaborou em forma de resposta de não conformidade para um problema que eu vou te apontar. Então a gente vai fazer essa atividadezinha. Você vai passar para mim, eu vou corrigir essa atividade e você vai receber o seu certificado sem custo nenhum.